Obrigado por ter dado play. Oi, e aí, tudo bem? Como você já sabe, esta aula é destinada para as pessoas que estão comprometidas em fazer as aulas do mergulho. Ah, Buja, na boa, eu ainda não sei se vou fazer todas. Posso assistir esta aula? Claro que sim! Só lembrando que se você é do tipo que não quer muito, mas quer alguma coisa, o curso dá para ser feito em menos tempo, certo? Qualquer dúvida, é só assistir a aula de apresentação do curso. Valeu? Vamos então aos objetivos desta aula. Eu vou falar sobre o quê? Sobre a doutrina da Bíblia, mais conhecida no grupo do WhatsApp da teologia como bibliologia. Vou falar por que é importante, também vou falar como Deus se revelou e, por último, qual a natureza da Bíblia. Beleza? Beleza. Por que é importante saber sobre a doutrina da Bíblia? Imagine o seguinte diálogo. Oi, tudo bem? Me diz aí, você é evangélico? Sim. E você? Ah, não consigo imaginar viver segundo um livro escrito por homens que diz que tudo o que é bom é pecado. Viu esse diálogo aí? Viu a minha imitação também? Pois é, eu tive muitos diálogos assim na minha vida. Desde o ensino fundamental, quando eu me converti, ouço gente dizendo que é impossível crer num livro que foi escrito por homens e que crentes dizem que foi Deus quem escreveu. E a coisa não parou quando fiz o meu mestrado em Ciências da Religião. Lá, os professores e alguns colegas achavam que a Bíblia era um livro lindo, cheio de mitos fundantes e com tantas coisas belas, e que era apenas mais um livro lindo com suas histórias, contos e alegorias. E também um monte de coisas que eram legais, mas eram só histórias com um fundo moral. Nada mais equivocado do que este pensamento. Nós, os protestantes, pensamos que a Bíblia é o livro que nos fornece a base para a nossa fé e é o guia para as nossas vidas. O guia para as nossas vidas práticas, porque a vida acontece na prática. Por exemplo, um dos catecismos mais importantes do protestantismo, o Catecismo de Westminster, diz: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Há muita informação nessa citação. Ela fala que a Bíblia é o nosso livro e todos os livros que estão lá são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Vamos lá, é importante saber bem sobre isso. A Bíblia é o nosso livro sagrado que nos dá as regras para a fé e para a prática. Primeiro, a Bíblia é o nosso livro base para a nossa fé. Fé aqui possui dois sentidos. Um que lemos em Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que tem um sentido de dizer coisas a respeito do que você decide crer, confiar. Essa fé aí é a que te dá elementos para acreditar que Deus existe, que a salvação é algo real, que o céu é uma promessa e que te faz levantar de manhã para conversar com a Trindade. Esse é um dos dois tipos de fé. O outro tipo de fé tem a ver com isso aqui que Pedro está falando. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que está em vocês. 1 de Pedro 3,15.
O outro tipo de fé, esse tipo de fé que a gente está falando aqui agora, é um conjunto doutrinário que temos, ou, em outras palavras, a razão da esperança que há em nós, conforme Pedro fala. Quando o irmão Pedro pede aos irmãos que mantenham sempre preparados, ele está falando de conhecimento e também de atenção. Para qual fim? Para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão, motivo, intenção da nossa esperança, aqui, fé, que está em nós. Isto tem a ver muito com aquela pergunta: por que você não trai a sua esposa ou esposo? Ninguém está vendo, ninguém vai te julgar, o importante é ser feliz. Aí é hora de dizer que, segundo a nossa fé, ou o conjunto de doutrinas que temos, Deus proíbe o adultério. Por exemplo, euzinho, que estou falando com você agora, eu sou protestante, ortodoxo e conservador, pode acreditar, e meio pentecostal. Isso significa que eu tenho um conjunto de crenças, fé, que me identificam com este grupo. Para ficar mais claro, vou te explicar de outro jeito. Sou protestante porque creio, por exemplo, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus por meio do arrependimento. Sou ortodoxo porque creio, por exemplo, nos 4 concílios onde definiram a deidade de Cristo, entre outras coisas. Sou conservador porque creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E meio pentecostal porque me identifico mais com esse grupo do que com os tradicionais. Por exemplo, sou um tipo de Hannah Montana que vive no melhor dos 2 mundos. Se você entendeu a referência, bate palmas. A Bíblia também é o nosso livro que determina o que devemos fazer e como fazer. É o nosso livro que diz como devemos fazer as coisas. A Bíblia é um livro que orienta a vida prática. Não é um manual moral apenas, mas também um manual para a vida prática. Quando ela diz, faça o bem, ela não está sugerindo que fazer o bem é algo legal, que você deveria pensar em fazer isso. Não, absolutamente não. Ela é um livro bem, mas bem claro. Porque quando ela diz, faça o bem, é porque Deus deseja que você seja uma pessoa benigna. Ponto final. Vai lá e cumpre. Uma outra coisa importante de se saber é que estudar a doutrina da Bíblia é necessário. Porque, afinal de contas, estamos aprendendo sobre ler, entender e pôr em prática os textos bíblicos. Como pôr em prática sem crer? Por isso estamos investindo um tempinho nessas aulas introdutórias para que você e eu, na hora que formos pôr o texto bíblico e estudar o texto bíblico para extrair as verdades bíblicas ali contidas, o nosso trabalho de base terá sido feito e eu espero bem feito. Já que entendemos por que é importante, vamos então compreender como Deus se revelou a nós. Beleza? Beleza. Primeiro, é importante dizer que Deus revelou-se a si mesmo porque Ele quis. Legal isso, não? É tanto amor envolvido. Para esta aula, quero convidar o nosso irmão Stanley Orton, teólogo pentecostal, sapatinho de fogo, e que para mim é o autor de uma das melhores teologias sistemáticas já traduzidas para o Brasil, ou traduzidas no Brasil. Olha só o que ele diz sobre a forma como Deus se revelou. Ele divide o assunto em 2 grandes temas, ou subtemas: revelação geral e especial. Revelação geral. A história da humanidade,
Deus se revela na história da humanidade. Deus se revelou através de sua direção providencial na história da humanidade. Como soberano do universo, ele atua na sua criação, supervisionando-a e dirigindo-a. Deus se revelou na história porque é nela que toda coisa criada está. Quando Deus criou o primeiro elemento do universo, ou qualquer coisa para além dele, a história começou. Tudo tem o seu DNA, tudo tem o DNA de Deus, sua assinatura. A história tem também a sua assinatura. Deus também se revela através da natureza e do universo. A criação, com sua infinita variedade e ordem, reflete um Deus infinitamente sábio e poderoso. A lua e as estrelas incontáveis nos céus são obra dos dedos do Senhor. Seu nome é majestoso em toda a terra que por ele foi criada. Salmo 8. O Salmo 19 fornece informações importantes a respeito da revelação geral na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Lemos o Salmo 19, do verso 1 ao verso 4. A revelação geral também inclui a autorrevelação de Deus através da natureza humana. A humanidade foi criada à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 e 27 você lê isso. Mas a queda levou ao rompimento da comunhão entre Deus e o homem. Não obstante, o pecado não conseguiu extinguir, finalizar ou acabar de uma vez por todas com a imagem divina nos seres humanos. Vamos ao nosso resumão até agora. Vimos que a Bíblia tem uma doutrina que a rege, que um dos temas dessa doutrina é a doutrina da revelação divina da Escritura e que ela pode ser dividida em geral e especial. Até aqui, a gente viu sobre a geral. Essa revelação fala de como Deus revelou-se por meio da história, da natureza e da humanidade. Seguimos em frente, vamos em frente. Nós vimos que a revelação se dá em dois meios, pelo menos na visão do irmão Orton. Se é para pôr a culpa em alguém, vamos pôr a culpa nele, né? Um meio é de forma geral. Acabamos de ver isso agora aí no nosso resumão. Outro meio é de forma especial, que é vista em várias formas. Segundo Orton, em 5, mas aí eu reduzi para 4, no mínimo. Ele fala de uma forma pessoal, compreensível, progressiva, registrada e transmitida. Mas antes de entrarmos em cada uma dessas formas, olha só o que ele diz sobre a necessidade de uma revelação especial. Vamos abrir aspas então aqui para o irmão Orton. Posto não podermos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural, precisamos de uma teologia revelada mediante a revelação especial de Deus. Por exemplo, normas, mandamentos e proibições morais foram estabelecidas para Adão no Éden pela revelação especial e não geral. Em outras palavras, o professor está dizendo que, mesmo reconhecendo a existência de Deus, que por si só já seria muita coisa, as leis a respeito do pecado e o evangelho da salvação só seriam possíveis por meio da revelação especial. Então vamos lá. Aí, a partir daqui, é bom dizer isso, ele vai listando como esta revelação especial se materializou em vários níveis. Lembra que eu falei lá no início? Vamos ver agora uma a uma. A revelação pessoal. Vamos parte por parte, abrindo sempre aspas para o professor Orton. Através do Cristo revelado nas Escrituras inspiradas,
O homem chega a conhecer a Deus pessoalmente num relacionamento de redenção, começando com o conhecimento de coisas a respeito de Deus, sua existência, perfeições e exigências morais. O homem adquire conhecimentos práticos do próprio Deus por intermédio da comunhão pessoal. E mediante a revelação especial das Escrituras, é que chegamos a conhecer Jesus Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creais, ou continueis crendo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É uma citação de João, capítulo 20, verso 31. Na revelação especial das Escrituras, Deus se revelou na forma antropomórfica, ou seja, segundo as características da linguagem humana daqueles tempos, e empregou categorias humanas de pensamento e ação. Então, quando a Bíblia emprega palavras como amar, dar, obedecer ou confiar, significam para nós a mesma coisa que basicamente significam para Deus, embora seja o seu amor muito maior do que o nosso. Por isso Deus pode comunicar as Escrituras através de proposições verbalmente racionais. É preciso compreender que isso só foi possível por conta do esvaziamento do Cristo, kenosis, lá de Filipenses 2, capítulo 5, ao verso 11. Porque essa forma, quer dizer, o esvaziamento, foi a forma encontrada por Deus para nos comunicar a perfeita e definitiva informação de quem Ele é e a sua redenção da humanidade. Deus não revelou de uma só vez todas as verdades que nos queria transmitir a respeito de si mesmo e dos seus caminhos através das Escrituras. A revelação bíblica levou uns 15 séculos para ser completada. Está lá, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. A revelação especial era progressiva, não no sentido de um desenvolvimento evolucionário gradual, mas no sentido de que as revelações posteriores acrescentarem mais detalhes às anteriores. Se você olhar para o texto de Hebreus, a ideia que temos é a seguinte: é como se você tivesse uma máquina fotográfica e fosse olhar um objeto que está muito distante. O objeto está lá, certo? Mas você não vê de toda a sua forma. Você não consegue ver toda a sua forma. Então, vai comprando uma lente melhor, daí uma outra lente melhor, uma outra lente melhor, então você consegue ver tudo. Não é que a revelação vai amadurecendo pouco a pouco. O que ocorre é que você vai tendo mais recursos para compreender o todo com o tempo. De novo, o contexto de Hebreus 1, de 1 a 2. Os meios da revelação estão também vinculados, de certa forma, com a sua transmissão. Porque, por exemplo, temos um fato, daí este fato é transmitido. De que forma? Pode ser de forma oral, por exemplo. Depois ele é escrito e transmitido até nós. Olha só o que o Orton diz. Certamente os modos da revelação especial não estão limitados às Escrituras, claro. Deus se revelou nos seus poderosos atos de redenção através dos profetas e apóstolos e mais dramaticamente mediante seu Filho, Hebreus 1. Então, explicando tudo isso, a Escritura é o registro de tudo isso que aconteceu, o registro da experiência. Beleza? Beleza. É isso por hoje e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.